Então, mais uma vez, a gente está aqui nesse espaço, que tem a proposta de falar com pessoas, que inspiram pessoas. Nesse primeiro momento, a gente está falando aí com grandes figuras da enfermagem, para a gente saber um pouco mais. Então, antes de passar a palavra para a Ana Amália se apresentar, para quem não conhece ela, eu vou convidar para quem está acompanhando o projeto aí, que se inscreva no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, para poder fortalecer esse espaço. Ana, eu quero primeiro te agradecer muito por tu vir conversar com nós, poder contar um pouquinho da tua história. Mas eu queria agora que tu te apresentasse para quem não te conhece, contar um pouquinho de ti aí. Quem é a Ana Amália? Tá bem. Eu que agradeço, Jaques, o convite, né? E é tão gratificante saber que em algum momento a gente inspirou pessoas, né? Para que seguisse nessa profissão, né? Que de uma maneira é tão sofrida, né? Pelo menos aqui no nosso Brasil. O meu nome é Ana Amália Pereira Torres. Eu formei em 1995 pela Universidade Federal de Pelotas, né? Antigamente o curso se chamava Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia, né? Então, na época em que a obstetrícia fazia parte do nome da faculdade, né? Consequentemente, eu fiz duas especializações, uma em projetos assistenciais em enfermagem e a outra em saúde pública, né? E continuei a minha formação acadêmica com o mestrado em ciências e o doutorado em ciências. Então, essa praticamente foi a minha trajetória acadêmica, da graduação ao doutorado. Em seguida que eu me formei, né, e foi uma coisa engraçada, porque eu fui contratada antes da minha formatura pela Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. E na época eu tive que pedir folga para poder me formar, né? Porque eu estaria de plantão, então eu tive que negociar uma forma, né, de poder participar da solenidade de colação. Também vale a pena ressaltar, né, que essa situação ela se deu até porque na época, no ano de 1995, aqui na região sul se formavam poucos enfermeiros, né? Então a maioria dos enfermeiros formados, eles já tinham um emprego garantido, a demanda era absorvida, principalmente aqui em Pelotas. O que hoje isso se ampliou muito, né? E a gente sabe que tem muitos formandos e que a conquista pelo espaço ele é muito mais sacrificante hoje, né? Quando eu estava trabalhando com os alunos da graduação, eu sempre dizia para eles o seguinte, que enfermeiros sairão muitos a cada ano e que bons serão poucos. Então, aqueles que se dedicarem realmente à enfermagem serão aqueles que hoje, né, ocuparão as poucas vagas disponíveis em relação ao grande número de enfermeiros que são formados anualmente. Ana, e o que que te fez tu escolher a enfermagem lá no teu ensino médio? Tava decidido o que que vai ser? O que que te levou para Não, enfermagem? nada. Na verdade, eu nunca escolhi. Eu caí de paraquedas, né? Eu fiz um ensino médio, que na época era o segundo grau. Eu fiz um curso técnico em alimentos, o que me levaria, se numa trajetória lógica, ao curso de nutrição ou engenharia de alimentos. E eu não sei porque realmente, até hoje eu me pergunto, eu não sei como é que eu fui cair na enfermagem, porque eu não tinha ninguém próximo a mim que fosse enfermeiro ou que fizesse enfermagem, e simplesmente eu passei no vestibular e me atirei de cabeça numa coisa que para mim era desconhecida. Então, essa foi a minha maneira de chegar à enfermagem. Durante a graduação mesmo, chegou, então, chegou por acaso, vamos dizer assim, lá na Por enfermagem. acaso. E durante a graduação lá, tu encontrou alguém, algum professor, algum profissional no teu estágio que foi te inspirando, alguma área que te chamou mais atenção? Como é que foi a tua caminhada na graduação de enfermagem? Bom, na graduação de enfermagem, é,
eu já tinha aquele olhar para situações de urgência e emergência. Aquilo me atraía. A parte técnica, o uso de tecnologias duras, né? Eu gostava de ver monitor, desfibrilador, respirador. Eu estava sempre. Aquilo era que me chamava atenção, né? E durante a minha caminhada, eu tive referências importantes, e uma delas é a nossa colega hoje, né? E que na época foi minha professora, a Norlai. Né? A Norlai teve um papel muito importante na minha formação, né? É, querendo olhar para esse lado da urgência e emergência. Na época que eu fiz a graduação, nós tínhamos uma opção que era ser estagiários voluntários nas instituições, né? Então, desde o meu terceiro semestre até a minha formação, eu fui dita pupila, né? Aquela acadêmica de enfermagem da enfermeira Elaine Cerato, né? Então, eu no terceiro semestre já me inseri no pronto-socorro, A Elaine né? era do pronto-socorro? A Elaine Cerato, sim, né? E aí ela era enfermeira assistencial do pronto-socorro e eu era pupila dela. Se ela ia de manhã, eu ia de manhã, se ela ia de tarde, eu ia de tarde, se ela folgava, eu folgava também. E aí foi que eu adquiri realmente o meu gosto e a minha base para trabalhar com urgências e emergências. Na graduação, a gente fica claro da professora Norlai, até porque ela trabalha muito essa urgência e emergência. Mas na Elaine, o que te chamou a atenção na Elaine para te tornar a pupila da Elaine e seguir com a Elaine? Eu acho que a Elaine, ela sempre foi a personalidade dela. Né? A Elaine sempre foi uma pessoa proativa, uma pessoa que era determinada, que se ela achava que aquilo era certo, ela ia, né, e metia a cara mesmo, né? E eu acho que esse é o perfil, né, um perfil decisório que as pessoas que trabalham em urgência e emergência têm que ter. E aquilo ali me atraía nela, né? E eu sempre pensava assim: ah, quando eu me formar, eu vou ser essa enfermeira determinada, essa enfermeira que não tem medo de desafios, que enfrenta médico, que briga com fulano e com ciclano. E acho que nisso ela me inspirou muito. Além do conhecimento técnico mesmo que ela demonstrava durante os plantões. Tu falou que tu te formou e aí tu foi para Santa Casa. Na Santa Casa, tu foi para urgência e emergência? Praticamente, eu fui para o intensivismo adulto, que não deixa de ser uma urgência e uma emergência organizada, né? O que diferencia a urgência e a emergência, no meu ponto de vista, nos lugares que eu trabalhei, é a questão da organização. Né? Então, se na UTI se trabalhava com pacientes críticos, né? Se trabalhava com a questão da instabilidade, porém com um número de leitos determinados, né? Então, eu não poderia ter 20 pacientes numa UTI que tem 10 leitos. O que isso diferencia numa porta de entrada, né? Nos serviços de emergência, que tu pode ter 10 leitos, mas tu pode ter 30 pacientes e tu vai ter que achar um jeito de atender e acomodar, porque a vaga zero não existe, né? Nas portas de entrada. Tu ficou lá na UTI. Quanto tempo tu ficou na UTI e tu foi pro pronto-socorro junto ou depois de sair da UTI? Não, eu entrei na UTI, então, em 1995 e saí da UTI em 1999, quando eu voltei da licença maternidade. Eu fiz uma pausa, né, nesse período, e quando eu retornei numa unidade de internação cirúrgica na Santa Casa. Nesse período que eu estava nessa unidade, abriu uma seleção para enfermeiros do pronto-socorro, onde foi a transição da saída do pronto-socorro da Santa Casa, né, onde atualmente é não, não sei se ainda é o pronto-atendimento da Unimed, Eu acho que é um centro clínico agora ali. tá, ali na rampa, e seria inaugurado o pronto-socorro atual,
numa gestão tripartite, né? ah, na embaixo do Hospital São Francisco de Paula, que Onde é é o hoje? endereço atual do pronto-socorro. Isso em 2001. E lá foi o meu início realmente de pronto-socorro. Quanto tempo tu ficou lá, Ana? Fiquei de 2008, não, desculpa, de 2001 a 2008, 2009. Concomitante a isso, eu ajudei a médica Julieta Frippe e a médica Helena Santos a fazer o projeto do SAMU Pelotas, né? Então, esse projeto ele foi feito em 2004, foi encaminhado para o governo federal, né? Mas nós só conseguimos as verbas e efetivamente botar o serviço em atividade em Pelotas no ano de 2005. Essa, Sendo que eu fui a primeira coordenadora de enfermagem do SAMU Pelotas. essa era uma pergunta que tem que fazer também para ti, assim, né? Tem uma referência muito grande nesse início lá do SAMU, né? O grande desafio de formar a equipe, de montar o serviço. E queria que tu contasse um pouco isso, assim, que às vezes quando a gente vê hoje o serviço funcionando, a gente não tem a dimensão do que acontece antes de a roda da ambulância girar, né? A parte burocrática. Então, se tu pudesse contar um pouquinho, assim, como foi essa construção de fazer, de formalmente ali, e o desafio de formar essa primeira equipe, que eu lembro, eu sempre falo, quando eu cheguei na enfermagem em 99, comecei a estudar, 2000 me formei técnico, e a gente via e a gente escutava sempre, né, que o SAMU era a nata da enfermagem de Pelotas, né, os melhores dos melhores que estavam lá. Queria que contasse um pouquinho para nós disso. Ah, bom, vou tentar relembrar um pouquinho, né, esse passado, assim. Nós fizemos, então, o projeto em torno de 2013, 2004, quando todas nós trabalhávamos no pronto-socorro, né, e a gente usou como potencialidade para esse projeto as nossas experiências com a urgência e emergência, né? Naquela época, aqui em Pelotas, não tinha serviço de atendimento pré-hospitalar, né? Nós tínhamos a ambulância do Corpo de Bombeiros, que era acionada para os acidentes, né, e para os sinistros, e nós tínhamos o serviço de transporte da prefeitura, né? Umas combis que transportavam os pacientes para o pronto-socorro. No entanto, a gente considerava que isso era mais um transporte, e era, na verdade, do que atendimento, né? Eles simplesmente botavam as pessoas dentro dos veículos e transportavam até o pronto-socorro. Os bombeiros tinham um pouquinho mais de qualidade, né, na questão da imobilização. O problema é que eles, como eles não tinham uma regulação, eles não tinham autonomia para medicar ou para botar um soro, né, a não ser que tivesse protocolos para aquilo, né? Então essa era uma necessidade real da cidade de Pelotas. Quando nós conseguimos a verba para colocar tudo em dia, nós esbarramos em outro entrave, e que, infelizmente, ainda é um entrave para grandes evoluções no serviço de saúde, que foi a política, né? Então, houve troca de governo, houve troca de partidos, de gestores, e isso trancou tudo, porque os novos gestores não queriam nos qualificar como profissionais, e sim como políticos. Então, de todos os profissionais que realmente trouxeram o SAMU para Pelotas, só eu iniciei efetivamente o serviço, porque os outros foram descartados, né? Não sei se seria essa palavra mais apropriada, mas eles foram descartados como políticos, sem levar em consideração em nenhum momento que foram profissionais com qualificação para construir o projeto e trazer o SAMU para Pelotas. Então, a construção formal começou numa gestão. É isso, Isso, numa gestão. Aí trocou a isso. gestão, ela estava concretizada já formalmente, já?
o projeto? No papel e com verba, sim, E aí, mas não ainda dando assistência para nossa comunidade. entendi. Então, uma gestão, ela fez toda a parte burocrática, formal, habilitou, recurso, ok. Quando chegou na hora de formar a equipe, realmente começar a assistência, que aí a única profissional que acabou ficando, que começou, foi tu, é isso? Isso. E quem levou o confete, né, foi a gestão, né, o prefeito novo que não teve nada a ver com o projeto. É isso. Isso é comum, né? Isso é comum. É, Ainda bem que deram andamento também, né, Ana? Porque às é, vezes quando é. troca a gestão, quem chega desconsidera todo o trabalho feito e começa tudo do zero. Pelo menos continuaram, né? É, isso foi feito em partes, né? Botar o serviço na rua nos mostrou que o serviço era importante para Pelotas, né? Mas desconsiderar os profissionais que fizeram parte dele por questões políticas, aí já é uma parte triste, né, da Claro. evolução É, dos serviços. É. infelizmente o serviço público tem disso, né? Vocês eram concursados ou não? Não, não. Nós começamos o serviço, né, por um contrato terceirizado, uma pactuação da Secretaria da Saúde com a Beneficência Portuguesa, e nós éramos contratados via CLT pela Beneficência Portuguesa. Entendi. E como aconteceu a seleção? Na prática, assim, como é que começou? E quantas ambulâncias começaram? De início em. É, eu vou ver se eu tenho uma boa memória, tá? Mas, assim, a seleção, o recrutamento do pessoal, ele foi de uma forma ampla, tá? Hã, resgatando aqueles profissionais que nós conhecíamos e que sabíamos que tinha alguma experiência, né, e potencial para atuar no serviço. Então a gente pegou muito o pessoal do Corpo de Bombeiros, né, e da Brigada Militar para serem os condutores, né, dos veículos. Nós pegamos técnicos e auxiliares de enfermagem que atuavam em pronto-socorros, na verdade no nosso, e também em UTIs, mas que tinham um pouco de experiência é, com urgência e emergência. Né? Nós não tivemos um treinamento específico para esse pessoal. A gente iniciou realmente usando das vivências que a gente tinha e conhecia desses profissionais. Entendi, entendi. E para ti, que viveu lá aquele momento de início, depois viveu o momento o serviço andando, qual é a característica para quem que a urgência e emergência ela faz os olhos brilhar, né? De muitos dos acadêmicos, dos estudantes técnicos, profissional, ainda pro pré-hospitalar. Qual é a característica que o profissional do pré-hospitalar tem que ter, na tua opinião? Não só do pré-hospitalar, né, Jaques, mas eu acredito assim, ó, que a competência e o conhecimento científico, ele tenha que estar no profissional. Quando a gente trabalha com urgência e emergência, né, o lapso temporal entre a vida e a morte é aquilo que o profissional vai é, entregar para o seu paciente. Então, na hora de uma parada, eu não posso ficar pensando muito, né? Eu preciso agir, porque o meu pensar naquele momento pode ser o tempo de não recuperar aquele paciente, né? Então, eu preciso, primeiramente, ter muito conhecimento, né? A gente trabalha muito na questão da enfermagem, em outros momentos, com a humanização, né? E eu acho que na urgência e emergência, isso a gente acaba deixando de lado um pouquinho naquele momento crucial, né? Depois, sim, o profissional tem que ser humano em conversar com o familiar, com o paciente, em dar as notícias que às vezes não são muito boas, né? Mas para a hora da atuação, se a gente deixar o coração ser mais evidente do que a razão, a gente corre o risco
perder um paciente. Então, eu acho que na hora da assistência, o profissional realmente tem que ser muito focado e muito competente. E a competência vem do conhecimento que ele tem para atuar naquele momento. Tu, pela tua história profissional, tu acabou fazendo um pouco um trajeto de conhecer a, os três momentos, vou dizer assim. O momento daquele paciente no pré-hospitalar, o momento do paciente ali na urgência e emergência, ali quando chega, ali na porta aberta, e depois daquele paciente que vai ser encaminhado lá para UTI, né? Isso. Tu consegue fazer, Ana, fazer uma relação entre esses três momentos, assim, o quanto cada um é importante para o outro, quanto esses serviços eles estão realmente ligados e influencia lá no final, lá na qualidade do paciente, na qualidade da assistência. Tu consegue fazer isso para mim? Não, claro, isso é uma coisa assim bem lógica. Embora a minha vivência, Jaques, ela tenha sido inversa, né? Eu primeiro conheci o paciente de UTI, Isso. para depois conhecer o de pronto-socorro e, por último, para conhecer o de pré-hospitalar, né? Mas a assistência, ela tem que ser uma assistência continuada, né, para que realmente o paciente seja beneficiado. Então, aquilo que foi começado no pré-hospitalar, ele deve ter uma sequência no intra-hospitalar, na emergência intra-hospitalar, né, e mais tardiamente na unidade de terapia intensiva. Nós tínhamos casos lá no início, quando não tínhamos muito preparo, de descontinuar a assistência, né? Porque cada um tinha uma formação, principalmente os médicos, né? Uns vinham com uma experiência menor que a dos outros, então uns achavam que era bobagem o que os outros estavam fazendo, que não adiantava nada, né? Mas hoje a gente viu que o que beneficia mesmo o estado clínico do paciente é a continuidade, né? Então eu não posso desfazer o que já está feito, porque isso é perda de tempo. E realmente, então, é uma sequência que deve ser mantida e reavaliada o tempo inteiro. Não quer dizer que a primeira opção de tratamento seja correta. Não, mas ela não deve ser desvalorizada e recomeçada, e sim reavaliada a cada momento, né, para ver se os rumos dessa terapêutica, dessa assistência, não vai, né, ir por outros caminhos. No SAMU, tu ficou na gestão só ou tu atendeu na assistência ali, foi pra ambulância? Em ambos. Foi uma coisa que eu nunca abri mão, né? Eu era a coordenadora, a responsável técnica de enfermagem, e eu era a folguista, né? Só gestão para mim nunca foi o suficiente. Eu tinha que estar ali, porque para mim entender as dificuldades que a equipe vivencia na rua, eu tinha que vivenciar. Para mim entender uma reclamação de um técnico, de um motorista, né, ou até dos próprios enfermeiros, eu tinha que vivenciar aquilo para poder entender e valorizar essa discussão. Como é que foi a experiência da gestão? Te facilitou tu te mantendo na assistência? Facilitou, né? Facilitou. Eu acho que a gestão ela tem um entrave que é o que eu já coloquei, que é o entrave político, né? Então, muitas vezes tu é responsável técnico por um serviço, tu é coordenador de um serviço e tem alguém com um poder maior do que o teu, mas não qualificação maior do que a tua, querendo te normatizar coisas, né? Então eu acho que um dos perfis, né, que um gestor, uma qualidade de perfil que um coordenador tem que ter é a segurança, né? E o embate diário com os gestores maiores, digamos assim, né? Porque daqui a pouco tu é um gestor, um coordenador só de título, porque quem manda não é tu. E isso foi uma coisa que eu sempre introjetei, que eu não seria uma gestora dessa forma. Se eu não compactuasse, se eu não achasse correto, eu ia ir aos finalmente, né? E que foi o que aconteceu, né? O motivo da minha saída não foi por falta de competência, foi por
desacordos políticos. Tu sabe que o que tu falou agora eu acho que facilita muito a relação gestão e o técnico, sabe? Que é o que tu falou agora de quando tu vai ficar numa posição, tu ser clara. Ser claro ali, tu vai ocupar essa posição agora de coordenador, porque a gente tem, isso que tu falou é muito, independente do partido político, quando muda o gestor, Claro. vai mudar, vai girar ali, mas quando tu vai ocupar esse cargo, ocupar a posição ali, a tomada de decisão, acho que tem que ser franco pro gestor desse jeito. Olha, eu fico, mas a gente poder negociar também esse momento. Acho que o que acontece algumas vezes, e aí fragiliza a função de responsabilidade técnica, a função do técnico na gestão, é quando a pessoa se submete muito para se manter ali, sabe? Então se cria uma cultura, às vezes, de submissão, e daqui a pouquinho alguém que nunca viveu do serviço, apenas pediu voto, legítimo pedir voto, ok, vai estar ali, e vai daqui a pouquinho, o que tu falou, vai estar alguém brincando de gestor sem conhecer o que está acontecendo ali. Eu acho que parte da negociação inicial, que foi o que tu falou, eu acho que isso facilita, mas também a gente não tem como dizer que vai ter um final feliz, né? Em algum momento pode acontecer o que tu falou aí. Tu vai ser trocada, vai ser dispensada por outra pessoa. Na assistência, né? O pessoal sempre gosta muito de saber. Tu lembra e pode compartilhar com nós algum caso específico que venha na tua memória da tua época lá de SAMU na assistência? Um caso direto de assistência? De SAMU, eu não sei se tu tá me ouvindo, a tua imagem trancou para mim, Jaques. Tô ouvindo, tá Ah, tranquilo. tá bem. Olha, trabalhar no SAMU, na assistência pré-hospitalar, também é participar da vida das pessoas, né? Porque tu não atende só na rua, tu atende no domicílio, né? Tu atende no trabalho, tu atende em várias situações, né? Então, é uma situação que me chamou muito a atenção. Eu não estava no plantão, tá? Naquele dia, mas como foi um evento grande, a gente precisou reunir, né, muitos profissionais que pudessem estar disponíveis. Que foi quando, eu não me lembro se foi véspera de Natal ou véspera de Ano Novo, que uma árvore, num temporal, caiu sobre um carro na Duque de Caxias. Lembro. É. E esse evento, assim, ele, além da competência técnica, ele tinha muitos desafios, porque tinha rede elétrica, tinha escuridão, o risco para a equipe era muito grande, né? Então, era eu acordada em casa, mandando mensagem, orientando o pessoal, o enfermeiro me chamando e dizendo que precisava de gente, né? Porque muitas vezes o que a gente tem para trabalhar, dependendo do número de vítimas, ele não dá conta e tu tem que fazer uma triagem, né, de quem vai ser atendido primeiro e naquela época o serviço ele tinha sua imaturidade, né? E o medo de errar ele era muito grande. Então a gente se amparava muito uns nos outros para poder tomar uma atitude acertada no momento. Então foi um dos eventos que mais me marcou do SAMU. Inclusive eu levei esse evento, essa situação e apresentei num congresso de trauma em Porto Alegre por ter sido um dos mais assim marcantes Da tua caminhada. da minha caminhada no SAMU, né? Ana, e como é que tu te sente assim? Tu vai ver, tá? Alguma das entrevistas, tu vai escutar. O que eu vou te falar agora, depois tu vai escutar de algumas colegas que estão falando. Como é que tu te sente, tu sendo referência, tu sendo citada como inspiração, como exemplo, assim, para outros colegas na enfermagem? E nesse nosso mundo da enfermagem, assim, que isso às vezes não é tão fácil, né? E não é tão claro as pessoas se sentirem à vontade de falar isso de uma colega. Eu acho que assim, né, Jaques, a gente se sente feliz, a gente se sente gratificada e a gente vê que realmente esse era o nosso propósito, né?
Passamos por muitas situações no decorrer das assistências de enfermagens, seja com colegas profissionais, com equipe sob o nosso, né, controle, com colegas de outras áreas. A gente nunca vai ser bom para todo mundo, nem todo mundo vai gostar da gente, né? Eu fui acostumada dentro da enfermagem com um ditado que a maioria das pessoas me diziam assim: Ana Malha, quando a gente fala em ti, ou as pessoas te amam ou as pessoas te odeiam. Não existe meio termo, né, para te definir. Ou as pessoas vão te elogiar, ou as pessoas vão dizer, Deus o livre trabalhar com aquela enfermeira, que é aquilo, né? Então, eu acho que é assim, a gente tenta fazer o nosso melhor, né? E eu sempre pensei assim, embora tu tenha uma boa relação profissional, o teu objeto de trabalho e a quem tu precisa mais te dedicar é o paciente, é ao ato de cuidar, é a assistência. Então, eu não estou numa equipe, independente de onde ela seja, para ser queridinha, amiguinha, né, do médico, do fisioterapeuta, da dentista, enfim, eu estou ali para atender bem o meu paciente. Muitas vezes tu não vai conseguir agradar a tua equipe, mas tu precisa ser justa. Eu acho que o sentimento de justiça é uma coisa que aflora muito em mim. Eu posso ter algumas atitudes que desagradam os outros, mas que elas são justas para aqueles que precisam. Entendi. Agora eu quero te perguntar uma coisa que é uma lenda, tá? Uma história que eu falo que é uma lenda e ela acabou vindo aí também. E aí eu queria escutar de ti. A lenda que duas enfermeiras do pronto-socorro de Pelotas entubaram um Subir paciente. no telhado que nem gato. Isso, entubaram um paciente lá. Isso aconteceu É e verdade. conta essa história para nós. Aí tu sendo uma das atrizes ali, das protagonistas disso tudo. Como é que foi e como aconteceu? Bom, eu e a colega Roberta fazíamos plantão no turno da manhã no pronto-socorro, né? Nós, por característica nossa de personalidade, nós sempre fomos muito curiosas, né? E a gente tinha que almejava o crescimento. Então, muitas vezes, a gente acabou aprendendo coisas que não eram da enfermagem para poder auxiliar o paciente, né? Eu já fiz muito plantão e sei que a Roberta também, com médicos que não sabiam entubar. E que tu sabia que um tubo ia ser o diferencial na assistência respiratória daquele paciente. Então, o médico nos solicitava e dizia assim: gurias, eu não estou conseguindo entubar, vocês não querem tentar, eu assumo a responsabilidade. Então, nós tínhamos talvez o conhecimento, a técnica, mas a gente não tinha o poder legal da intubação. Mas a gente tinha a delegação de um profissional que podia fazer aquilo, né? E na pior das hipóteses, a gente não ia trabalhar com a omissão de socorro, né? Então a gente corria esse risco. Nós éramos enfermeiras ousadas naquela época. Ousadas, ousadas, digamos assim. E nesse dia, nós estávamos de plantão no pronto-socorro e alguém nos chamou que tinha um paciente, não, que tinha uma pessoa trabalhadora de uma obra em frente ao pronto-socorro que tinha passado mal. Nós não pensamos duas vezes. Atravessamos a rua, tinha uma escada e subimos. As duas. Quando a gente. As duas. Mas a gente tinha mais técnicos que compartilhavam dessa nossa ousadia, digamos assim. Quando a gente atravessou e subiu no telhado e identificou que era uma parada cardiorrespiratória, na verdade não era um telhado, era uma laje, né? E quando a gente identificou que o paciente estava em parada respiratória,
Uma já começou a fazer as compressões e a outra já gritou pela maleta de emergência. Uhum. E assim se deu essa história aí, que não é lenda, não. É É uma verdade. história real. É verdade. Entubaram o paciente lá em cima, Ana. Isso. Então, viu? Eu escutei isso muito. Quando a gente chegava, o pessoal já Aham. falava isso. E aí agora nas entrevistas chegou. A gente começou a conversar e o pessoal, aí uma colega enfermeira, tu vai escutar, ela pega assim, olha, tem que perguntar, falar com a Ana e com a Roberta, tem que perguntar para as duas como é que as duas subiram para cima lá do telhado lá e entubaram o paciente. Diante do E que como boas colegas, a gente assume a responsabilidade juntas. Não foi uma nem outra, foram as duas. E a história é sempre essa. A história, quando chega, nunca. Na verdade, eu nunca escutei e nunca soube quem foi. A história que chegava para nós em todos os lugares falava: olha, é as duas. As duas. Ela sempre as duas subiram, as duas entubaram. Sempre foi isso. Diante do que a gente conversou até agora e diante dessa tua visão aí da necessidade de tomar das decisões, né? E agora tu foi para a faculdade agora, tu foi trabalhar lá na graduação e tu participou um pouco aí da formação. Eu não sei quanto tempo tu ficou lá na graduação lá? Eu fiquei 14 anos na 14? faculdade de enfermagem. 2 anos como professora substituta e 12 anos como enfermeira técnica administrativa da faculdade de enfermagem. E o que tu vê então agora? Com essa tua experiência, toda essa tua vivência aí, e também na graduação, ah, tu acha, Ana, tu entende que se trabalha na graduação essa provoca essa característica no enfermeiro, do enfermeiro se ver como um tomador de decisão lá na assistência. E eu acho que tu foi muito feliz assim. Eu compartilho muito contigo dessa tua posição assim que é praticamente impossível ser amado por todo mundo. E às vezes a gente, eu brinco que às vezes quando a pessoa fala assim, ah, dependendo da pessoa que diz que te ama, te faz refletir o que tu tá fazendo para aquela pessoa te amar. Porque às vezes a gente sabe que a pessoa que ama a nós, opa, talvez não seja que eu tô deixando de fazer alguma coisa para. Então, tu acha que é provocado? Como é feito? Como tá acontecendo isso lá na graduação? Olha, Jaques, assim, ó, eu sempre tentei, eu vou falar por mim, né? Eu sempre tentei mostrar para os alunos o poder do enfermeiro, né? E poder num sentido legal, tá? Não Uhum. é guerra de vaidades, né? Nada disso. É dizer que um enfermeiro, ele vai ser um líder de equipe, ele precisa ter conhecimento para conduzir a sua equipe, que ele precisa ter ética, né? Então, assim, eu sempre tentei mostrar esse lado de gestão, até porque eu tive experiências. Acertei sempre nas minhas experiências? Não. Errei muitas vezes, mas tentei com esses erros aprender um pouquinho, né? Então eu sempre tentei trabalhar essa questão do empoderamento do enfermeiro, né? E que para um enfermeiro ele ter o seu poder, ele tem que ter o conhecimento. Eu não posso ser um enfermeiro para desfilar de jaleco azul e de prancheta e não chegar perto de um paciente. E não saber fazer um bom exame físico, e não ter argumentos para discutir num round com outros profissionais o porquê das condutas se eu discordo delas. Então, eu acho que o enfermeiro ele tem que usar o seu título dentro de uma hierarquia, né, isonômica com os demais profissionais. Se eu acho que um acesso venoso periférico não é indicado para aquele paciente e que não tem condições, o médico pode pedir, sapatear, ele pode virar cambota que eu não vou botar um acesso venoso periférico. Mas não é por birra. Eu preciso mostrar com conhecimento técnico científico e justificar o porquê da minha decisão. Então, só que tudo isso exige dedicação, estudo, né? Uhum. Tu passou muito no serviço privado. E quando tu estava no público também, ainda tu tinha o vínculo de seletista, que podia ser rompido a qualquer momento.
Agora que tu passou esse tempo todo, aí, esses 14 anos vivendo a realidade na assistência, vendo que a maioria dos vínculos lá são profissionais concursados, profissionais que acabam tendo a estabilidade, né? Tu consegue identificar uma diferença, uma dificuldade maior pro enfermeiro trabalhar, pensando na assistência, tá? Um enfermeiro que vai trabalhar na assistência do serviço público, pensando aí no serviço público, concurso público, estabilidade, do enfermeiro lá do serviço privado? Olha, tu tá falando em relação à gestão ou à equipe de enfermagem? Equipe de enfermagem, assistência direta no paciente. Tá. Eu acredito que o enfermeiro, independente do serviço, ele tem que mostrar o seu trabalho. Independente de ser público ou privado, eu não mudaria as minhas atitudes, né? Então, se a coisa está errada, ela está errada no público e no privado. E esse argumento de que eu tenho estabilidade, de que eu sou concursado, na minha perspectiva de gestão, para mim não impactaria. Eu acho que os enfermeiros não têm que ter medo de fazerem o seu trabalho, independente do serviço. E eu entendo o que tu tá falando, porque eu passei por alguns serviços públicos, né? Que eu via enfermeiros acanhados, equipes intimidadoras, né? Por serem mais velhos, por serem concursados e o enfermeiro ser novo. Eu também vivenciei isso, né? Mas eu acho que o enfermeiro ele tem que tomar o seu papel, independente do sistema ser público ou privado, e assumir as consequências disso. Ou eu sou um enfermeiro com o meu perfil e eu vou sofrer as consequências disso, ou então eu vou botar, desculpa o termo, mas eu vou botar minha colinha no meio das pernas e aí o pessoal vai tomar conta. Tu sabe, Ana, que eu tenho a formação técnica, eu fui técnico de enfermagem 10 anos e sou enfermeiro agora há 12. E eu venho de uma época, quando eu me entrei, e espero que entendam bem, para não virar polêmica, mas eu lembro quando a gente entrou como enfermeiro, a gente tinha um respeito muito grande pelo enfermeiro, a equipe de técnico. Não estou dizendo que as equipes eram perfeitas, não, tinha ruído, tinha conflitos, ok, mas se tinha um respeito muito grande, assim, né? Tanto que muitos nossos, quando a gente sai, quando a gente pensava, como eu falei, na nossa época existia um time de ouro de enfermeiras na cidade, e aí a gente vai lá, era a Ana, era a Angélica, era a Roberta, era assim, tinha um grupo de enfermeiros lá que a gente pensava, olha, que a gente acabava tendo aula em algum momento na formação do técnico, que a gente queria ser igual ou parecidos. E aí quando eu cheguei, agora como enfermeiro, assim, eu vi que parece que se perdeu um pouco isso em algum momento, assim, sabe? Se confunde um pouco algumas liberdades com faltas de limite, algumas vezes me parece. E eu acho que esse é um grande desafio hoje, sabe? Tanto no privado quanto no público. Concordo contigo também. Eu acho que o enfermeiro poder se ver, se enxergar e talvez a gente conversar mais. Porque eu acho que é isso. Todo enfermeiro começar novo, como todo técnico começar novo no serviço, ele vai ser testado, né? Só que tu tem que ter convicção do que tu tá fazendo ali, né? Acho que essa tu entender qual é o teu papel no time de enfermagem, entender o teu papel e a tua responsabilidade. Isso acho que a gente tá num momento, vou dizer assim, num momento estranho do que era antes. Eu vou te dizer assim, Jacques, eu concordo contigo e eu acho que essa questão do respeito, né? Antigamente era muito diferente, como tu mesmo citasses. Eu me lembro que quando eu comecei na enfermagem como enfermeira em 1995, eu assumi uma equipe na UTI, no qual eu substituí a antiga enfermeira, né? E eu não fui bem recebida pela equipe, porque a percepção é que eu tinha tirado o lugar da enfermeira que era deles e que eles já tinham um vínculo, né? E aí eu caí numa UTI onde eu tinha 5 auxiliares, naquele tempo era auxiliares de enfermagem,
com praticamente mais de 10 anos de atuação. E aquilo para mim foi muito ruim. Foi um desafio, eh, que eu tive que passar, e é isso que eu acho que tu fala um pouco do enfermeiro novo. Eu fazia um plantão e eu saía do plantão, eu chorava até o outro dia a ter que voltar no plantão, porque eu sabia o que me esperava, porque era uma equipe que me testava a cada momento. E isso eu fui desenvolvendo o empoderamento, tentando comer pelas beiradas, né, no ditado popular, de cativar aquela equipe, de trazer para mim, né, e mostrar que as coisas não eram assim. Como nós judiamos nós, né? Como a enfermagem Isso, judia da enfermagem. exatamente, exatamente. E eu acho que todo profissional ele vai passar por isso no início de carreira. Tu sabe Só que ele precisa ter em mente as suas funções e o porquê ele está ali, e mesmo que haja um sofrimento, tomar o que eu chamo de atitudes justas, né? Não pode ter medo de não ser benquisto pela equipe, né? Eu não vou agradar a equipe e fazer uma coisa que eticamente não está correta para não ser mal falada. porque a cobrança vai vir do próprio time, né? Se tu não tomar Uhum. condutas justas desde o início, em algum momento tu vai ser cobrado pela equipe, né? Por aquele time que tu tá Sim. ali. Porque a gente envelhece ao lado dos colegas, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente passa muito tempo. E sabe que tu falando isso de sair do plantão chorar, eu tenho uma colega muito querida, que ela é técnica de enfermagem, formou e agora é enfermeira. E ela foi pro primeiro serviço dela. E ela trabalha com nós como técnica e foi para lá. E assim como um colega também, um menino, e os dois falavam a mesma coisa, assim, que em ambientes diferentes, eles eram extremamente testados todos os dias, né? E aí, eles falavam que tu disse assim, eles diziam, olha, Jax, eu acho que não é para nós isso, não é para nós. E aí a gente conversava muito sobre as situações que aconteciam. Daqui a pouquinho o menino lá disse, olha, uma colega lá pegou, pô, ela foi extremamente agressiva comigo. E aí a gente tem uma boa amizade, né? A gente se conhece há muito tempo. A gente foi técnico junto e eu disse, mas esse comportamento que o técnico teve, que a técnica teve contigo, não é um comportamento que tu algumas vezes tem com os enfermeiros quando começam aqui no nosso ambiente. E eu acho que é um pouco se enxergar nesses, sabe, provocar isso. Pô, por que quando eu mudo de espaço, mudo de posição, eu mudo o meu comportamento? Claro, no mundo ideal seria quando a gente está começando as pessoas nos acolher como a gente acolhe os outros, né? Eu acho que essa seria o ideal. E pro técnico, né, trazendo o técnico de enfermagem que está fazendo a faculdade, eu canso de falar, né, Ana, a gente vai caminhando na vida e vai deixando pegadas, né? E o técnico vem deixando pegadas de técnico. Ele vem deixando. Não Uhum. adianta ele pensar que vai passar 5 anos na faculdade, vai botar o chaleco azul e agora vai poder mudar tudo que ele acredita e tentar convencer as pessoas que viram a caminhada. Então eu acho que pro técnico também, quem está fazendo a graduação, eu acho que ele também tem mais essa particularidade, como tem muito técnico fazendo a enfermagem, eu vejo que às vezes o pessoal fica. É mais complicado ou mais difícil essa arrancada na profissão. É verdade, concordo contigo. Porque a gente vê e eu vejo também, assim, concordo muito contigo com isso. Também não sou em nenhum espaço que eu passei, eu não sou a pessoa mais amada. Então vai ter pessoas que vão falar muito mal, pessoas que vão falar muito bem, mas eu penso que o que tem que ser quando você está na minha frente, entender. Olha, ele posso não concordar, mas ele não vai me sacanear, ele não vai me fazer uma. Tá bom. O resto a gente vai construir e vai poder trabalhar junto, né? Mas eu vejo, assim, agora no serviço público, na assistência, que muito claro isso, que a equipe de enfermagem é a cara do enfermeiro, né? É a posição do enfermeiro, né? Então, às vezes, quando eu vejo alguns colegas falando essa equipe é difícil, essa equipe não trabalha, essa equipe não faz isso, eu fico assim. Quando a gente tem um pouco mais de intimidade, eu acabo falando: olha, a equipe é a cara do enfermeiro.
né? Então, não sei se tu concorda com isso, Ana. Concordo plenamente. Assim como o cuidado, a equipe tem a cara do enfermeiro, o cuidado de enfermagem também tem a cara e mostra quem são os profissionais, né? Concordo. Então, um curativo bem feito, uma cama bem arrumada, ela também vai retratar a qualidade daquela equipe, né? Acho que é o exercício de a gente entender onde está, mas o contexto todo. Eu conto, na minha chegada, num ambiente meu de trabalho, como enfermeiro, na enfermagem arrumava, vestia o leito, tá? Chegava e a enfermagem vestia o leito para depois liberar o leito para o paciente vir. Aí eu cheguei nessa unidade, eu estava chegando novo, e me disseram assim, olha, tu pede lá para os técnicos vestir o leito. Era uma enfermaria com 6 leitos. Aí quando a gente chegou lá na enfermaria, eu disse assim, tem como vocês vestir? Ah, já vou. Nesse meio tempo, tu tá chegando, tá conhecendo ali, o pessoal tava no chimarrão, tava na rapadurinha e não vestiu o leito. E eu perguntei, olha, posso vestir? E a colega, não, tem que ser eles. A colega mais antiga, fui lá eu de novo, tem como vestir o leito? Já vamos. Eu fui lá e vesti, né? Vesti os 6 leitos, liberei os 6 leitos e entrei para tomar o chimarrão e comer a rapadura junto. Sentamos na roda e aí eu peguei conversando ali e aí eu disse assim, o pronto-socorro de Pelotas, como é que é? Aí, é sempre cheio, corredor lotado, pessoas no chão. Daí quem é o culpado disso, né? Ah, é os políticos, é quem. E começou naquilo. E eu falei, pô, e é horrível a pessoa tá no corredor. Não, horrível. Ficar lá, eu falei, bah, olha, minha mãe usa o pronto-socorro. Eu falei, a minha família usa o pronto-socorro. A tua família, a minha também, a minha também. Pois é, a gente deixou 2 horas agora as pessoas lá no pronto-socorro para nós ficar tomando chimarrão e comendo rapadura. Então, eu acho que é um pouco tu tentar te enxergar e fazer quem tá na tua volta enxergar que a gente faz parte do mesmo sistema, né? O que eu vou fazer ali vai impactar a vida de alguém que daqui a pouco pode ser alguém muito querido a mim ou não, né? Isso não É importa. consciência profissional, acho que isso se chama, né? Consciência profissional. E que falta muito ainda na nossa enfermagem. Infelizmente. Ana, se tu É. tivesse agora que voltar lá no ensino médio, a Ana mocinha, tá? Que aí tá se formando lá na técnica de alimentos, e aí pode tá botando ali no vestibular, ali agora, escolhendo ali enfermagem ali. O que tu falaria pra Aninha lá atrás? Ana, Faz espera. de... Não, faz de novo. Faz de novo que tu nasceu para coisa. Acabei me apaixonando por uma coisa que eu não conhecia e hoje eu te confesso, é a única coisa que eu sei fazer, enfermagem. Não sei, não saberia fazer outra coisa. Qual a maior felicidade na tua vida na enfermagem? É poder ver um sorriso daqueles que tu ajuda. Que mesmo sendo a tua obrigação enquanto profissional, eles te dizem um muito obrigado. Hoje, Jaques, eu trabalho junto à Faculdade de Medicina, né? Então, eu saí da graduação da Faculdade de Enfermagem, estou trabalhando junto à Faculdade de Medicina no ambulatório de cuidados paliativos, que é onde a gente atende pacientes com doenças crônicas, degenerativas, pacientes oncológicos, na sua totalidade, trabalhando com todos os fatores que envolve um paciente, a questão física, social, espiritual, né? Então, assim, eu estou muito feliz de estar nesse ambiente e de rever alguns conceitos que eu tinha, que eu consideraria muito tecnicistas, né? Se hoje eu parar para pensar e refletir que se eu trabalho com cuidados paliativos, que e conhecendo o conceito de cuidados paliativos, tudo que eu valorizei, que eu investi numa vida profissional inteira, hoje não faz mais sentido, porque dificilmente eu vou ventilar um paciente, dificilmente eu vou usar um desfibrilador, um cardioversor, porque o que eu quero hoje é, dentro da patologia crônica, é proporcionar uma melhor qualidade de vida.
independente do tempo. E muitos pacientes crônicos, eles não vão ser reanimados, né? Eles não vão usufruir das tecnologias duras na qual eu fiz e eu pautei a minha formação, né? Mas hoje eu estou revendo meus conceitos, eu estou conseguindo me desvincular um pouco dessa enfermagem tecnicista a qual eu vivenciei. Hoje eu uso muito de tecnologias leves, ao mesmo tempo que eu sou enfermeira na cuidativa, eu sou uma pessoa que, embora eu use o meu conhecimento técnico para um bom exame físico, para administrar um medicamento, para fazer um eletro, para fazer uma consulta de enfermagem, né? Eu consigo enxergar o outro lado. Eu acabo sendo um pouquinho assistente social, um pouquinho psicóloga, um pouquinho fisioterapeuta, né? Um pouquinho médica. Então, eu estou muito feliz em conseguir hoje retornar para a assistência, né? E usar tudo que a minha academia proporcionou, desde a graduação até o doutorado, em prol da qualidade de vida, né, e da assistência de enfermagem qualificada aos nossos pacientes aqui. O que tu diria então agora? Vamos dizer que fechou, tá num ciclo, né? Tu tá vivendo uma, mesmo com essa tua caminhada toda, tu acabou de dizer, tá vivendo uma coisa nova, tá? Ah, qual mensagem tu daria, Ana? Seja pro técnico, seja pro enfermeiro, que tá querendo se inserir no mercado de trabalho, tá tendo dificuldade, ou pro estudante de enfermagem, ou para quem tá pensando em fazer enfermagem, pensando aí como pode facilitar para ele esse caminho para chegar no ocupar um posto de trabalho, conseguir um emprego. Eu acho que, primeiramente, o conselho que eu dou é, primeiro, intere-se daquilo que faz o profissional que você quer ser, né? Eu não posso fazer uma graduação de enfermagem querendo ser médico, nem dentista, nem fisioterapeuta, porque existe uma legislação que rege, né, todas as profissões e que vão te limitar, né, dentro desse cuidado. Então, que a primeira coisa, enxergue-se na enfermagem e veja se realmente é aquilo que você quer fazer. Determinando que é aquilo, dedique-se com tudo, com competência, com qualidade e com responsabilidade. Porque muitos terão, como eu já disse, e bons serão poucos. Aqueles que realmente, como tu dissesse no programa, vão inspirar outras pessoas. Uh, eu sempre peço também, não sei se tu tens algum livro, algum filme para deixar aí como sugestão para quem está nos assistindo. Eu vi um filme, puxa vida, agora tu vai me pegar, porque eu me lembro do filme e não me lembro do nome do filme. Mas conta o filme, conta para nós aí. É um filme que ele trabalha a questão do Alzheimer. Eu não lembro o nome do filme. Inclusive, aqui na Cuidativa, nós reunimos um grupo de pacientes, vários profissionais, e fizemos um cine pipoca e assistimos esse filme. Ah, é? Para mostrar, né, a questão da degeneração cerebral, né, a questão do cuidador, a questão da avaliação. E é um filme muito bonito porque emociona e mostra o quanto as pessoas que hoje são fortes e poderosas e que têm uma independência, elas podem se tornar fracas, frágeis e totalmente dependentes. Então, é um filme que nos faz pensar bastante sobre o que a gente é ou a condição que a gente está hoje e como ela poderá estar daqui a algum tempo. Tá bem. Uma pergunta. Mas eu vou ficar te devendo o nome do filme.
Uma pergunta que a gente não pode terminar sem falar. Ah, com essa tua experiência na enfermagem, tu já passou por alguns momentos que se discutiu em relação ao piso da enfermagem. O que tu acha do piso da enfermagem hoje? Como ele está sendo conduzido esse processo? Tu acha que nós estamos mais perto realmente do piso, de ter esse piso? O que tu acha desse processo todo? A luta é grande, né? E é longa, né? Isso aí é uma questão que vem de muito tempo. E eu acho que ela tem muito a ver ainda, embora nós no ano de 2023, com a questão cultural sobre a profissão enfermagem, né? Quando eu vejo coisas assim relacionadas, que a enfermagem é um ato de amar, que, e que não trabalha com a enfermagem como profissão e sim como um dom, isso me incomoda um pouco. Uhum. Porque a gente busca uma enfermagem tão científica quanto qualquer outra profissão. Ninguém vai dizer que ser médico é ter um dom e exercer a medicina por amor, Hum, mas isso se remete à enfermagem, muito, né? né? Então a gente precisa desmistificar isso. A enfermagem é uma profissão que tem o objetivo do cuidar em saúde baseado em princípios técnicos e científicos. E que o amor, a empatia, a humanização, ele é um tema que ele é transversal a todas as profissões, não é específica da enfermagem. Mas a gente ainda está caminhando a passos lentos para isso, né? Porque a gente não consegue uma profissionalização real da nossa profissão. Porque no entender, né, dos políticos, de muitas organizações e da comunidade, ainda falta um reconhecimento para a nossa profissão. Então, eu acho que a gente, que embora a gente esteja mais perto, a gente ainda está longe. Que o nosso desafio é muito maior do que a gente imagina em relação à valorização profissional. Tá bem. Deixar a tua despedida final, deixar o teu recado para quem nos assistiu até agora, deixar a tua mensagem. O que eu poderia dizer? Que somos pessoas, que devemos ser felizes, que devemos amar ao próximo, né? E que sempre levar com muita responsabilidade aquilo que a gente se propõe a fazer. Eu sou extremamente feliz e realizada em ser enfermeira, né? Estou à disposição aqui na unidade cuidativa para quem não conhece e tem o interesse de conhecer, né, de saber o trabalho que a gente realiza aqui, né? Me coloco à disposição, então, para recebê-los, né, e apresentar o serviço e dizer que eu também estou muito satisfeita pelo teu convite, Jax, em poder passar, assim, o que eu penso, a minha vivência, né? E também poder ouvir futuramente o que outros colegas compartilham sobre a nossa profissão e me colocar sempre à disposição para o que a enfermagem precisar. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Quero pedir então para quem assistiu até o final para compartilhar e espalhar, né? Se tem alguém que queira que a gente fale, converse, manda aí no WhatsApp para a gente poder fazer. Muito obrigado, Ana, de verdade, tá? Obrigado você. Tá.